Nessa aula, nós vamos ver os termos associados ao nome. Quando um termo se associa ao nome, ele pode ser adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal ou aposto. Okay? O adjunto adnominal e o predicativo têm algumas características comuns. Então, na aula de hoje, vamos aprender esses dois. Vamos começar com um exemplo para ficar mais fácil de entender. O professor irritado deu aula hoje. Aí abaixo, uma frase bem semelhante. O professor deu aula hoje irritado. Elas são bem semelhantes, mas possuem uma diferença. Aqui, irritado está ligado diretamente a professor. Eles estão juntos. Já na frase de baixo, irritado também se refere a professor, porém eles não estão ligados diretamente. Tem um verbo aqui entre eles. No exemplo de cima, eu tenho um adjunto adnominal. O adjunto adnominal sempre será ligado diretamente ao nome, sem nenhum verbo entre eles. Um sempre vai estar ao lado do outro. Já no caso do predicativo, que é o exemplo de baixo, eu sempre vou ter um verbo separando os dois. Como aqui no caso, está separando professor e sua característica de irritado. Sendo assim, adjunto adnominal acompanha o nome sem presença de verbo e predicativo acompanha o nome com presença de verbo. Um outro exemplo. As noites de inverno são frias. Eu tenho aqui o nome noites e uma característica dela que é frias. Porém, elas estão separadas por um verbo, que é o verbo ser. Nesse caso, então, eu tenho um predicativo, já que o nome está separado da sua característica por um verbo. Já no exemplo de baixo, as noites frias são de inverno. Aqui, frias e noites estão ligadas diretamente, sem presença de verbo. Então, eu tenho um adjunto adnominal. Nesse outro exemplo, o vento soprava furioso. Aqui, novamente, eu tenho o nome vento e a sua característica separados por um verbo. Ou seja, eu tenho um predicativo. E nessa outra frase, o vento furioso soprava. O vento e sua característica de furioso estão ligados diretamente sem a presença de verbo, o que me leva a ter um adjunto adnominal. Agora, o predicativo, ele pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Mas, em ambos os casos, ele vai exibir uma característica do nome, seja uma característica do sujeito, seja uma característica do objeto. Por exemplo, os alunos deixaram o mestre furioso. Eu tenho aqui o meu sujeito, que é alunos, deixaram é o verbo, o mestre é o meu objeto e furioso vai ser o meu predicativo do objeto. Por quê? Porque furioso está caracterizando mestre. Eles estão diretamente ligados. Ele não está caracterizando o meu sujeito, alunos, e sim o meu objeto. Por isso, ele é um predicativo do objeto. Agora, na frase de baixo. Os homens chegaram cansados. Os homens é o meu sujeito, chegaram é o verbo, e cansados está se referindo diretamente ao sujeito, os homens. Então, ele vai ser um predicativo do sujeito, já que ele caracteriza o meu sujeito da frase. Aqui mais algumas frases para a gente identificar. Chamei-o de ladrão. Aqui eu tenho o pronome oblíquo substituindo o nome. Para ficar mais fácil de eu visualizar a frase, eu posso colocar aqui
ele. Chamei ele de ladrão, chamei o garoto de ladrão. Posso substituir para ficar melhor. Chamei é o meu verbo. E o sujeito, ele não está aparecendo aqui. Mas como o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular, então eu sei que, no caso, o meu sujeito é eu. Eu chamei ele de ladrão. Eu é o meu sujeito. Chamei é o verbo. O aqui, ou ele, vai ser o meu objeto. E ladrão está se referindo diretamente a ele. Ele é ladrão. É uma característica dele. Então, eu tenho um predicativo do objeto, já que a característica se refere ao objeto. Na frase de baixo, o álcool é um vício. O sujeito álcool é meu verbo, e vício é uma característica do sujeito álcool. Então, ele é um predicativo do sujeito. Nessa frase aqui, os policiais pediam calma absoluta. Os policiais é o sujeito, pediam é o verbo, calma é o meu objeto e absoluta está caracterizando a palavra calma. É uma característica de calma. Logo, é o meu predicativo do objeto. E na última frase, a garota é estudiosa. O sujeito é garota, o verbo é, e estudiosa está caracterizando o meu sujeito garota. Então, ele é o meu predicativo do sujeito. Agora, como a gente faz para não confundir na frase o adjunto adnominal com o predicativo, já que eles têm características semelhantes? Vamos ver aqui o exemplo. Os alunos julgam o ótimo mestre um incompetente. Os alunos é o meu sujeito, julgam é o meu verbo, ótimo mestre é um adjunto adnominal. Porque ótimo se refere a mestre e eles estão juntos, um do ladinho do outro. Ótimo mestre, um incompetente. Incompetente vai ser o meu predicativo do objeto. Por quê? Porque o meu objeto aqui é mestre e incompetente está se referindo a ele, que é o meu objeto. Então eu tenho claramente aqui distintos o adjunto adnominal, que estão juntos, e o meu predicativo do objeto. Para ficar mais fácil para visualizar essas diferenças, a gente pode passar a frase para voz passiva. Quando eu passar a frase para voz passiva, o adjunto adnominal vai continuar sendo adjunto adnominal e o que era predicativo do objeto vai passar a ser predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Os alunos julgam o ótimo mestre um incompetente. O ótimo mestre é julgado um incompetente pelos alunos. O ótimo mestre, que é o meu adjunto adnominal, continuou sendo adjunto adnominal. Ótimo, caracterizando o mestre, sem intermediação de verbo. É julgado, virou uma expressão verbal, e um incompetente passou a ser o meu predicativo do sujeito. É um incompetente pelos alunos. Por quê? Incompetente aqui está se referindo ao mestre, que é o meu sujeito da frase. Mas por que ele é um predicativo aqui no caso? Porque essa ação só passou a ocorrer por intermédio do ato de julgar, que foi feito pelos alunos, que é o meu agente da voz passiva. Então, recapitulando, adjunto adnominal é a característica ligada ao nome diretamente, sem intermediação de verbo. Predicativo é a característica também ligada ao nome, porém com intermediação de um verbo. O predicativo pode ser do sujeito, quando ele exibe uma característica do sujeito, como na frase: os alunos são inteligentes. Inteligentes é uma característica do meu sujeito, alunos.
ou pode ser um predicativo do objeto, quando ele exibe uma característica do objeto da frase. Eu nomeei José o meu secretário. José é o meu objeto e o meu secretário é uma característica desse objeto.